periódicos, então, ressaltando resíduos, porque resíduos têm uma interface muito importante no PLS também, né, uma das, porque o PLS acaba abrangendo tudo, todos os temas mais relevantes, o livrinho que eu mostrei, e é isso. E esse projeto que nos traz aqui hoje. Então, esse projeto nós temos novamente o apoio do governo britânico, ele vai até o ano que vem, ele começou aí em abril, maio desse ano, em parceria aí com o Secretariado Europeu do ICLEI e o Centro de Sustentabilidade, de Compras Sustentáveis, trabalhando aí diretamente com o MPOG e com o MDIC. O MDIC estava aqui hoje de manhã, pôde compartilhar um pouco da experiência do Ministério no PLS, mas a gente vem trabalhando com eles também. O objetivo geral do projeto é melhorar, aumentar a capacidade institucional do governo federal na temática de compras sustentáveis, enquanto promoção de inovação e fomento à economia verde inclusiva. Então, tem um foco, sim, em compras sustentáveis, mas com um plus aí da inovação, como eu disse, tentando aí trazer um pouco essa experiência que está sendo desenvolvida na Europa. Existe a plataforma já lançada, mas o ICLEI está desenvolvendo na Europa e a gente quer trazer isso para cá, uma metodologia específica de compras para a inovação. Então, a gente vai mostrar hoje um pouquinho do que algumas recomendações, algumas coisas que já foram desenvolvidas no passado, mas a metodologia ainda está sendo desenvolvida e a gente vai trazer e mostrar para vocês em breve. Em resultados que se esperam nesse projeto, um é apoio à implementação do PLS do MDIC, então a gente está trabalhando diretamente com o MDIC aí na parte de apoio à elaboração do plano e uma parte posterior de apoio à implementação. Tem como segundo resultado uma plataforma online colaborativa sobre compras sustentáveis e inovação, como eu disse, tentando trazer um pouco a experiência europeia. E, por fim, capacitação e plano de comunicação. Então, a gente espera aí que hoje seja apenas o início de uma série aí de capacitações que virão sobre a temática. O primeiro grande resultado desse projeto, além de hoje, mas o que nos traz aqui hoje, é um relatório de diretrizes que nós preparamos, que embasa a apresentação de hoje, mas vem um pouquinho mais detalhada. Ela vai estar disponível também no site, no Comprasnet, no nosso site, no CP Sustentáveis, e vai vir com todas as referências necessárias, mas esse é o primeiro grande resultado aí que está sendo apresentado. A gente fez um específico para o MDIC no contexto deles, mas tem um mais geral, mas que embasa um pouco o que a gente está apresentando hoje. Bom, como é que a gente fez, né, esse relatório de diretrizes, esse passo a passo que a gente vai estar demonstrando hoje para vocês? A gente não é nenhum gênio da lâmpada, né? Então, assim, a gente se baseou, por um lado, na nossa experiência de compras sustentáveis, na nossa experiência em planejamento, planos sustentáveis e planejamento, mas também fizemos um benchmark, na verdade, uma análise de benchmark dos PLS que já foram publicados até hoje. Não são muitos, infelizmente, mas nós analisamos o que tinha aí hoje por aí. Um deles é o do MMA, que vai estar apresentando o case hoje, e, obviamente, revisão bibliográfica. Então, foi como nós fizemos esse passo a passo. Hoje de manhã e hoje à tarde, enfim, é um momento em que nós queremos, e por isso que a gente vai dedicar uma hora só de discussão, uma hora inteira de discussão com vocês, porque vocês, mais do que ninguém, vocês que estão na ponta, né, desenvolvendo esses PLS, o PLS, como a Ana Maria disse, é algo relativamente novo, né, então todos nós estamos e iremos aprender, não só hoje, eu digo hoje, nesse momento de elaboração dos primeiros PLS, mas também ao longo das atualizações anuais, semestrais, monitoramento semestral que vai acontecer, enfim. Então, a perspectiva é que o PLS seja melhorado ao longo do tempo, que vocês possam aprender com os próprios erros, que nós possamos aprender com os acertos e erros de vocês. Então, hoje a gente vai apresentar esse passo a passo e eu gostaria, por favor, se vocês tiverem alguma observação de inclusão, de alteração, não só comentar esse momento de discussão, mas também, se preferirem, anotarem aqui na última página, tem um pedacinho aqui de observações. Então, se a gente, por alguma razão, esqueceu alguma coisa, enfim, então, fiquem à vontade. Realmente é um processo em construção e a gente, como o próprio PLS, a gente precisa partir de um momento, de um marco. Então, o marco é esse, a gente fez o que era possível e eu espero que ajude vocês. Bom, vamos começar um pouco, então, no contexto, né? Consumo sustentável, que eu acho que é a base um pouco de tudo, não só do PLS, enfim, de contratações sustentáveis, mas é a base, eu acho que, do problema que a gente está enfrentando hoje, né? Os impactos que nós estamos sofrendo e todo o aumento da pegada ecológica no planeta.
Desenvolvimento sustentável. E aí peço desculpas àqueles que já estão carecas de saber tudo que eu vou apresentar em termos de contexto agora, mas eu acho que a gente precisa nivelar as informações. Eu vou trazer alguns conceitos aí para relembrar um pouco do que a gente está falando. Bom, desenvolvimento sustentável é o famoso tripé que a gente já sabe. Esse conceito já vem de várias décadas, né? Marco aí de Estocolmo em 72, mas é o tripé aí do desenvolvimento econômico, proteção do meio ambiente e a questão social. Os objetivos são alcançar as necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras. Ou seja, criar um sistema que seja capaz de providenciar produtos e serviços iguais para todos os povos presentes e futuros. Então, a ideia de que a gente não pode consumir de qualquer maneira sem pensar no amanhã, né? E nós mães, não sou mãe, mas enfim, nós mães, mulheres, nós ainda não somos mães, mas nós mães, mulheres temos talvez um pouco mais essa percepção aí de cuidado e do legado que a gente vai deixar para os nossos filhos e para o planeta. Mas os homens também podem ter, e o conceito de desenvolvimento sustentável é um pouco esse, né? A gente pensar no amanhã e pensar, ao consumir hoje, pensar em que legado que a gente quer deixar para as gerações futuras. Então, em termos de recursos naturais, tem que ter recurso natural amanhã. Basicamente, é esse o recado. Desenvolvimento sustentável, isso eu gosto de frisar bastante, é um processo, não um fim. Né? Isso é importante quando a gente fala de sustentabilidade, de compras sustentáveis, e de inovação também, porque o que é mais sustentável hoje não necessariamente será mais amanhã. Né? Amanhã, com novas tecnologias, com desenvolvimento, com inovação, pode haver amanhã um produto mais sustentável do que eu tinha hoje. Né? Isso só para falar aí da questão do produto, mas isso se aplica a tudo. Então, é um processo, né? A gente vai tentando ser mais sustentável ao longo do caminho. Então, aí fica o primeiro recado em relação ao PLS, que não necessariamente a gente vai ter um PLS hoje perfeito, né? Mas ele pode ser melhorado e a gente vai aprendendo e vai melhorando, e por isso a atualização ela é muito necessária. A gente vai mostrar isso para vocês no passo a passo, mas essa revisão, esse monitoramento são fundamentais justamente para acompanhar essa evolução de tecnologias, a evolução, de modo geral, desses processos. Consumo, por que é tão importante? Né? A gente tirou esses dados aí na aplicação do Senado Verde, mas o ato de consumir gera muitos impactos, produz muitos impactos. Né? Por exemplo, vou pegar só alguns aqui. Por ano, um ser humano consome em média 2 árvores só em papel, 90 latas de bebida, 45 quilos de plástico, 107 garrafas ou frascos de vidros e 70 mil litros em água. Né? Cada ser humano joga fora quase 1 quilo de lixo, isso para falar uma média, né? Em alguns países isso é bem mais alto, sendo que cerca de 40% do lixo urbano é papel. Então, isso, quando eu vi esse dado, me assustou bastante. E eu acho que, falando de compras governamentais, de ministérios, eu imagino que vocês devam comprar e usar bastante papel. Então, esse dado é importante, não é relacionado apenas a vocês, né, poder público, mas, de um modo geral, lixo urbano, 40% é papel. É muita coisa. A gente está consumindo muito papel. Será que a gente precisa de todo esse papel? Desde 1970, a pegada de carbono mais do que dobrou. Né? Isso é um dado importante também, que é a questão do carbono e das emissões. O consumo global de carne era 71 milhões de toneladas, 61 em 2010 foi de 290 milhões de toneladas. Então, a gente está comendo, nós, seres humanos, estamos comendo muita carne. Né? E esse dado é importante, principalmente quando a gente pensa que 70% da floresta desmatada na Amazônia é ocupada por pastos. Né? Esse negócio de carne, quando eu via, e quando eu entrei no Clay, quando eu via esses dados de carne, eu falava, ai, gente, mas que coisa, eu adoro meu churrasco também, por que né, a gente fica falando de carne, parece coisa de hippie louco, maluco. Não, é um dado importante, acho que vale pensar, né, pelo menos no dado. Vamos pensar no dado e refletir um pouco sobre isso. Então, o aumento de consumo, ele gera impactos muito grandes. Né? E quando a gente fala em consumir um produto, necessariamente você está consumindo mais energia, está consumindo água, você está consumindo elementos da biodiversidade e aumentando os problemas ambientais, como poluição do ar, da água, contaminação do solo, agravamento das mudanças climáticas, enfim. Então, o ato de consumo ele tem uma relação direta com impactos. Outros impactos, por exemplo, são a questão dos dejetos, né, a questão aí do solo, da destruição das florestas, como eu comentei, mas também a relação direta com práticas trabalhistas abusivas movidas pelo desejo de produzir bens.
Isso, essa questão social eu ressalto, porque hoje a gente, né, vê aí cada vez mais produção aí, não necessariamente no Brasil, mas enfim, uma produção usando práticas, enfim, não dignas, né, trabalhistas, enfim, às vezes análogo a escravo, trabalho infantil, enfim. Para quê? Para ter preços baixos, né? A gente vê várias lojas aí com preços super baixos de roupas ou outros produtos, enfim. Será que as práticas sociais, as práticas trabalhistas são corretas, né, para a gente ter esses bens tão baratos? Então, e no fim, quando nós consumimos, nós temos uma relação direta com aquilo, né, querendo ou não. Né? A gente precisa, acho que como ser humano, não só aí poder público, mas como ser humano, entender que nós, ao consumir, estamos contribuindo sim para aquela cadeia que está por trás daquele produto. Obesidade, estresse, enfim. Hoje eu não tenho os dados, eu não sei se no Brasil isso já é extremamente relevante, mas em outros países, como os Estados Unidos, a questão da obesidade é enorme. Né? Então, é um problema, sim, diretamente relacionado ao desejo de consumir. E eu comentei do carbono, e por que ele é tão importante? Né? Eu acho que talvez no Brasil devêssemos dar um pouquinho mais de atenção aí à questão da pegada de carbono. Quando a gente fala de pegada ecológica, acho que todos já ouviram falar um pouco desse conceito, quando a gente fala de pegada ecológica, e aí tem todos os pontos aí relacionados, mas a porção do carbono, né, das emissões na pegada ecológica é a que mais está aumentando. Então, isso é extremamente importante, esse dado é extremamente relevante, essa porção azul, que mostra que essa questão de emissões de carbono deve ser levada em grande consideração. Né? Há muitos países na Europa que, quando a gente fala de inovação, produtos, enfim, já estão indo nessa linha aí da eficiência, do baixo carbono. A gente tem que pensar um pouco nesse sentido, sabendo aí que é o que mais aumenta e contribui para a pegada. Então, o consumo sustentável seria o quê? Né? E a gente traz aqui um conceito aí do PNUD. Consumo sustentável seria o fornecimento de serviços e de produtos que preencham as necessidades básicas e deem uma melhor qualidade de vida, ao mesmo tempo em que se diminui o uso de recursos naturais e de substâncias tóxicas, assim como as emissões de resíduos e de poluentes durante o ciclo de vida do serviço ou do produto, com a ideia de não se ameaçar as necessidades das gerações futuras. Então, esse é o conceito de consumo sustentável, de um modo geral. Então, em outras palavras, quando a gente fala de compra, né, é ir além dos parâmetros econômicos, ou seja, de preço, prazo e validade. É realmente pensar no ciclo de vida. Né? E o que é esse pensamento no ciclo de vida? Só passa mais um para mim, depois eu volto. Mais um. O pensamento do ciclo de vida implica que todos da cadeia de valor do ciclo de vida de um produto, do berço ao túmulo, ou seja, desde o momento de extração até o momento da disposição final, do descarte, tem uma responsabilidade e um papel a desempenhar, levando em consideração todos os efeitos externos relevantes. Os impactos de todos os estágios do ciclo de vida, materiais, produção, uso pelo consumidor, disposição final, devem ser considerados de maneira abrangente no momento de tomada de decisões, informadas sobre padrões de produção e consumo, políticas e estratégias de gerenciamento. Por que eu falo de pensamento no ciclo de vida? Porque é o pensar na cadeia, a gente precisa pensar na cadeia. Né? A CV, que vocês muitos devem conhecer, análise de ciclo de vida, é um dos instrumentos para se pensar no ciclo de vida. Mas não é o único. Inclusive, estudos demonstram cada vez mais que ele é até limitado. Né? A gente acessou alguns estudos e pesquisas que estão sendo feitas fora, que são poucos ainda, mas esse conceito está crescendo cada vez mais, mostrando que o ACV, no fim, é um pouquinho limitado e que o pensamento no ciclo de vida é muito mais importante, porque você precisa pensar na cadeia de uma maneira abrangente, holística e sistêmica, porque muitas vezes só no ACV você não consegue ver outros impactos que às vezes acabam sendo muito maiores. Né? Então, sustentabilidade pressupõe redução, otimização no uso de recursos naturais, minimização de impacto sobre o meio ambiente e a sociedade no decorrer do ciclo de vida de produtos e processos produtivos e melhoria da qualidade de vida de todos os seres. Então, isso também só para dar um apanhado aí de alguns conceitos. Então, para se pensar em sustentabilidade, como é que a gente materializa isso? Né? E a gente, nesse livro, junto com a FGV, a gente trouxe alguns atributos de sustentabilidade, então não são critérios, mas são atributos, né, para ajudar um pouco a se pensar. Né, o que quer dizer isso? O que quer dizer sustentabilidade quando a gente pensa aí num produto, enfim, ou num serviço? Ambientais, por exemplo, reduzir o material de embalagem, incentivar a concepção de produtos recicláveis ou reutilizáveis. Esse está na Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Considerar a toxicidade de materiais, eficiência energética, uso de água, redução de emissões de gases e desperdícios. No que se refere à diversidade, comprar de empresas pertencentes a mulheres e a minorias, como quilombolas e indígenas. Segurança, garantir o transporte seguro de insumos e produtos. Direitos humanos, visitar instalações dos fornecedores para garantir que eles não estejam usando trabalho análogo ou escravo. Solicitar aos fornecedores a pagarem um salário digno. Compras de pequenas empresas locais, toda a questão, né, de fomento aí à produção local. Compra de micro e pequenas empresas, fornecedores locais. Então, aí, falei rápido, não falei todos. Vocês vão ter acesso a isso depois, mas, enfim, é só para dar um gostinho aí do que são esses atributos e de como a sustentabilidade pode ser pensada no dia a dia. E aí, em relação ao ciclo de vida, esse é um desenho, um infográfico que a gente adaptou aí de um professor de Cambridge, que está estudando muito, eles estão com uma pesquisa específica de pensamento no ciclo de vida, então você vê, mas pensamento no ciclo de vida, justamente mostrando um pouco as limitações e como o sistema é muito mais complexo, né, e muito mais abrangente, mas esse desenho eu gostei bastante porque ele explica bem, né, a relação e a inter-relação aqui das coisas. Então, por um lado, a Terra provendo energia, que é transformada pela sociedade industrial, as pessoas consomem essa energia, materiais, recursos, que também são transformados pela sociedade industrial, que se tornam produtos que são consumidos por nós, seres humanos, né? Aí o retorno todo da cadeia, né, em termos de reuso, reciclagem, e que por fim volta ao planeta Terra, e o aproveitamento energético aí, diretamente das pessoas ao planeta Terra, ou seja, depois de consumir ainda, no nosso caso, por exemplo, temos muitos aterros, né, aproveitamento energético em aterros, por exemplo. Então, isso é um exemplo. E aí, para melhorar um pouco isso, a gente vai passar um videozinho, e também, de novo, desculpas para aqueles que já assistiram, mas eu acho que é um vídeo que transparece, mostra melhor o que é esse ciclo de vida, melhor do que qualquer pessoa tentando explicar, melhor do que palavras. Tudo isso se traduz, e aí a gente cita aqui o PLS do MMA, que são os 5 R's, né? Repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Repensar o quê? A necessidade de compra, né? A necessidade de consumo e padrões de produção e descarte adotados. Esse eu acho que é o primeiro passo. Antes de falar de critérios de sustentabilidade, é pensar, eu preciso consumir aquilo? Né? A gente já viu casos em nossos trabalhos de governos aí que nem sabem o que tem, que está ali no estoque, por um lado. Né? Então, acabam comprando, nem estão vendo, nem tem controle adequado do estoque e, muitas vezes, por uma indevida manutenção do estoque, perde um produto, perde um material, tem que comprar tudo de novo. Então, um mega desperdício de recursos, de produtos, enfim. Então, isso acontece, sim. Né? Então, repensar nesse sentido e repensar se eu preciso daquilo no fim, né? Porque a gente fica com esse âmbito, esse anseio de consumir, não necessariamente aquilo é realmente necessário. Recusar a possibilidade de consumo desnecessário de produtos que gerem impactos ambientais significativos, que é o que eu acabei de comentar. Reduzir. Evitar desperdício, consumindo menos produtos, dando preferência àqueles que ofereçam menor potencial de geração de resíduos e tenham maior durabilidade. Reutilizar, né? Reutilizar ao invés de jogar no lixo. Reaproveitar o que tiver em bom estado. Ser criativo, inovador, né? Usando produtos de diversas maneiras. E, por fim, reciclar, né? Transformando em materiais usados em matérias-primas para outros produtos e devolvendo isso ao processo industrial. Então, esses 5 R's a gente achou bem bacana, a gente ressalta aqui, que eu acho que traduz bem também como é que isso na prática, o que isso na prática significa. E aí agora a gente vai mostrar esse videozinho, ele tem 20 minutos, tá? Chama A História das Coisas, para quem tiver depois interesse em ver, ele está no YouTube, em português e inglês. Você tem um deste? Sou louca pelo meu. Na verdade, adoro todas as minhas coisas. Já se perguntou de onde vêm todas as coisas que compramos e para onde vão quando nos desfazemos delas? Não conseguia deixar de pensar nisso, por isso quis saber mais sobre o assunto. E os livros diziam que as coisas se deslocam ao longo de um sistema. Da extração para a produção, para a distribuição, para o consumo e para o tratamento de lixo. Isso tudo se chama a economia de materiais. Bem, estudei um pouco mais. Eu passei 10 anos viajando pelo mundo atrás de pistas de onde vêm as nossas coisas e para onde vão. E sabe o que eu descobri? Esta não é toda a história. Falta muita coisa nessa explicação. Em primeiro lugar, neste sistema parece que está tudo bem, sem problemas. Mas, na verdade, é um sistema em crise.
porque trata-se de um sistema linear e nós vivemos num planeta finito. E não se pode gerir um sistema linear num planeta finito, indefinidamente. Em todas as suas etapas, este sistema interage com o mundo real. A vida real não acontece numa página em branco. Interage com sociedades, culturas, economias, o ambiente. E durante as etapas, a vida vai se chocando contra seus limites. Limites que aqui não vemos porque o diagrama está incompleto. Então, voltemos atrás para preencher alguns espaços e ver o que falta. Uma das coisas mais importantes em falta são as pessoas. Sim, pessoas. As pessoas vivem e trabalham em todas as etapas desse sistema, onde algumas são um pouco mais importantes que outras. Algumas têm maior poder de decisão. Quem são elas? Comecemos pelo governo. Meus amigos dizem que eu devia usar um tanque para simbolizar o governo, e isso é uma realidade em muitos países, e cada vez mais também no nosso. Afinal, mais de 50% dos nossos impostos vão para os militares. Mas vou usar uma pessoa para simbolizar o governo, porque acredito nos valores e na visão de que o governo deve ser das pessoas, pelas pessoas, para as pessoas. A função do governo é olhar por nós, cuidar de nós. Esse é o seu trabalho. Depois vem as corporações. O que leva as corporações a parecerem maiores que o governo é porque elas são maiores que o governo. Atualmente, entre as 100 maiores economias da Terra, 51 são corporações. À medida que as corporações foram crescendo, em tamanho e poder, assistimos a uma pequena mudança no governo, como se estivessem mais preocupados com o bem-estar deles do que com o nosso. Muito bem, então vejamos o que mais falta nessa imagem. Começaremos pela extração, que é uma palavra pomposa para exploração de recursos naturais, que por sua vez é uma palavra pomposa para destruir o planeta. A verdade é que cortamos as árvores, arrebentamos as montanhas para extrair os metais, consumimos toda a água e exterminamos os animais. Aqui enfrentamos o nosso primeiro limite. Estamos ficando sem recursos naturais. Estamos utilizando demasiados materiais. Sei que isto pode ser difícil de ouvir, mas é a verdade. Por isso temos que lidar com isso. Durante apenas as 3 últimas décadas, foram consumidos 33% dos recursos naturais do planeta. Desapareceram. Cortamos, minamos, perfuramos e destruímos o planeta tão depressa que estamos debilitando a capacidade do planeta para sustentar o nosso modo de vida. Onde eu vivo, nos Estados Unidos, resta-nos menos de 4% da nossa floresta original. 40% dos cursos de água estão impróprios para o consumo. E o nosso problema não é apenas estarmos utilizando demasiados recursos, mas o fato de estarmos utilizando mais do que a nossa parte. Temos 5% da população mundial, mas usamos 30% dos recursos mundiais. Se todos consumissem ao ritmo dos Estados Unidos, precisaríamos de 3 a 5 planetas. E sabem uma coisa? Só temos um. Então, a resposta do meu país a essa limitação é simplesmente ir tomar dos outros. Este é o terceiro mundo, que alguém dirá tratar-se apenas de uma expressão para designar o local para onde foram as nossas matérias-primas. E o que é que acontece? A mesma coisa, destruição do local. 75% das zonas de pesca do planeta estão sendo exploradas ao máximo ou além da sua capacidade.